E aí, qual foi a primeira espada da humanidade? Vamos ver sobre as primeiras espadas no vídeo de hoje. E aí galera, beleza? Aqui é o Johnny, bem-vindo à Academia da Espada. Então hoje é isso, a gente vai começar aquela nossa série sobre a evolução das espadas. E aí, como primeira parte, nessa série que eu ainda não sei quantas partes terá, a gente vai ver então qual foi a primeira espada, e as primeiras ali, mais ou menos, dessa mesma época, de alguns séculos ali depois e tal, nesse tempo, onde a gente tem esse surgimento, esse desenvolvimento, lá no início da Era de Bronze ou talvez no final da Era de Cobre. E vamos aos poucos acompanhar essas mudanças até espadas mais recentes, lá do século XX. Então a gente tem que começar primeiro com a definição de o que é uma espada, tá? E se a gente for para diferentes dicionários, ele vai dar para a gente diferentes interpretações, tá? Do que é uma espada. Alguns vão falar que é uma lâmina comprida, afiada com um cabo, usada como arma. E aí, isso com definições mais abertas. Você tem alguns que vai falar que é uma lâmina de 1 ou 2 gumes, reta ou curva, E aí você pode acabar entrando em exceções. Às vezes você vai ter termos muito abertos, às vezes você vai ter alguns termos que são um pouco mais restritivos e que restringe algumas outras espadas, sei lá, por exemplo, espadas que não cortam de jeito nenhum, ou alguns falam que aqui tem uma ponta, sendo que alguns às vezes não tem ponta. Então tudo isso vai depender muito, E aí o negócio é que a gente sabe o que é uma espada, principalmente em épocas que você já tem isso muito bem definido. Então se você vê, por exemplo, um tipo de coisa assim e outra assim, você sabe, que se trata de uma espada e de uma adaga. E que as duas não são a mesma coisa e que elas são muito diferentes. E quanto mais uma época você vai voltando para fazer certas comparações, principalmente em questão de tamanho, a coisa vai ficando um pouco mais cinzenta. Então assim, onde que a gente precisa voltar ou definir qual para ser a diferença entre uma adaga muito comprida e uma espada? Porque muitas vezes entra nessa questão mesmo dessa área meio cinzenta de, por exemplo, a gente poderia definir, por exemplo, um tamanho de lâmina, e falar, uma lâmina a partir de 30 centímetros é uma espada. Mas e aí se você tem uma adaga com a lâmina de 30 centímetros e uma espada com a lâmina de 30 centímetros, como que você faz essa separação, E se você tem uma adaga que às vezes passa um pouco dos 30 centímetros e uma espada que às vezes é um pouco mais curta, como é que você define isso de forma objetiva? Então parece que realmente não tem uma coisa muito objetiva para fazer essa separação para essas definições lá do início, tá? Então elas são muito difíceis, é muito difícil você fazer essa distinção para essa época que as espadas estavam surgindo. É claro, hoje em dia, como eu falei, dependendo dos exemplos e tudo, é muito fácil você fazer essa distinção. Principalmente porque, claro, as duas são armas, mas muitas vezes elas têm propósitos diferentes, ou modo de uso diferente. Geralmente uma espada, você vai usar, por exemplo, a espada e o escudo, ou ela por si só, a adaga, tirando um contexto, por exemplo, civil, você tende a não usar uma adaga como arma de guerra junto a escudo, por exemplo, mas ela pode ser uma arma de backup. Então é sempre muito difícil fazer essa distinção quando a gente está falando lá de Era de Bronze, do surgimento. Mas isso meio que foi definido, talvez aí por uma questão de comprimento, e do que elas deixam de descendência e tudo mais. E aí a gente tem o que seriam então as primeiras espadas. Então essas imagens que vocês estão vendo agora são tidas como as primeiras espadas, ou as mais prováveis primeiras espadas, E dito mais prováveis porque, é claro, questão de arqueologia, é sempre complicado às vezes você fazer afirmações muito drásticas, porque vai que amanhã eles descobrem alguma outra que entra nessas mesmas características e que é um pouco mais antigo, Mas seriam então
essas espadas aí de Arslan Tepes, tá no Tepe, lá no leste da região da Anatólia, que hoje é na Turquia, né, o que é o país da Turquia. Elas foram achadas nessa região e elas têm por volta aí de 5.000 a 5.500 anos, mais ou menos. Então são tidas como teriam sido, né, as primeiras espadas, e elas são feitas de uma liga de cobre e arsênico. Elas são feitas em uma peça só, né, assim como também depois a gente vai comentar sobre como eram feitas as espadas de bronze, né, eram feitas no molde ali, feita então de uma peça só, né, derretidas, jogada no molde, e se formava numa peça só, né, na forma que era feita. É claro que as espadas de bronze vão ter alguns que vão ter partes de madeira, vão ter lâminas, né, separadas e tudo mais, a gente já comenta disso. E elas foram achadas, né, presas numa parede de um prédio, né, antigo descoberto, que seria um templo. Então daí, como não se sabe a origem dela, vem aquela coisa que já é meio que piada, já é meio quase um meme dentro da comunidade de espadas, né? Que quando você você descobre um achado desse e você não sabe para que serve ou não parece ser super funcional, aí já vem o cerimonial, né? Então são espadas cerimoniais. Já é uma coisa que é um meme, porque sempre que é descoberto uma espada que, sei lá, parece exótica ou qualquer coisa do tipo, é uma espada cerimonial, entendeu? Na verdade é que não tem como saber, mas pode ser que seja, já que estava num templo, e também porque vocês veem aí a característica, né? A empunhadura delas, o punho, é realmente muito estranho, né? Você vê, ele é achatado e bem largo, né? Alguns vocês veem que tudo bem, parece que teria uma forma onde seria funcional de você pegar e usar, mas realmente a maioria desses aí não parece ser muito confortável para você usar na mão, né? Ele tem um formato realmente estranho. Essa próxima imagem aí é da espada do Necdek Dilek, né? Que é uma espada de uma coleção dessa pessoa, né? Que tem esse nome, então de uma coleção particular, e que seria do mesmo período, né, também ali da mesma região. E ela até é um pouco mais interessante porque ela, assim, primeiro que o cabo dela já parece mais funcional, ela já parece realmente uma espada mais de uso. E outro detalhe é porque essa, diferente daquelas outras, ela tem algumas marcas na lâmina que indicam, né, com a grande possibilidade de que ela pode ter sido realmente utilizada, de que ela era realmente uma arma funcional usada em algum tipo de batalha, ou de defesa, ou de duelo, etc. Mas que era vista e usada como arma funcional. E para aqueles que gostam, né, de saber aí as medidas e tudo mais, ela tem essa espada aí, então ela tem um total de 44,1 centímetros, uma lâmina de largura de 2,6 centímetros, com uma espessura ali de 6 milímetros, e o peso de 411,5 gramas, né? Então uma espada de 400 gramas, o que para o tamanho dela, para o material, está muito condizente, né? Então essas seriam as primeiras espadas, né? E a gente tem outras espadas também, que são ali da região da Anatólia, né, descobertas, que são de, por exemplo, um pouco depois, de 4.000 e poucos anos atrás, né? Então com alguma diferença ali de 500 anos, 1.000 anos mais ou menos para as primeiras. Você vê que aí elas têm a espiga, né, da espada geralmente mais curta ou está quebrada também, né, tem esse caso, porque aí você já tem espadas onde você está pensando em um cabo, onde geralmente é feito de algum material que já se perdeu, né, no tempo, provavelmente de madeira mesmo. Agora vocês têm aí uma espada de cobre, em torno de 4.400 a 4.000 anos atrás, que foi encontrada ali na região de Israel, né, ou na região da Palestina e Israel. Vocês podem notar que a ponta é bastante fina, então provavelmente ela era muito voltada para perfuração, ou talvez totalmente voltada para esse propósito. E também há cerca de 4.000 anos atrás, os sumérios já tinham um tipo de espada foice, né, de uma espada que era talvez uma mistura, né, com um formato de foice. As espadas
foice, né, dessa região aí da Suméria e depois lá também do Egito, né, elas são mais esse formato que a gente conhece mesmo, né, que é o formato ali da Khopesh, e que é a famosa espada egípcia, né? Não que os egípcios tivessem tido só essa espada, mas é a que ficou no imaginário popular, né, que talvez seja a mais famosa, sempre aparece em filmes e tudo mais, muitas vezes com a versão de aço e totalmente desproporcional, né, às vezes com as lâminas gigantes, enquanto ela na verdade era bem curtinha, né, bem pequena ali, do tamanho das espadas mesmo, dessa média de espadas que a gente tinha dessa época. Agora aí espadas de bronze, né, achadas na Dinamarca, ali no início da Era de Bronze nórdica, né, por volta ali de 3.700 a 3.500 anos atrás. E vocês veem que o formato é bem característico, né, com esse formato, né, na base delas ali, né, ou que seria a guarda, né, a base da lâmina, claro, integrado, né, com a guarda e tudo mais. A gente sabe que esse tipo de guarda, né, dessa época, na verdade, era muito mais algo para impedir a sua mão de subir para a lâmina e você mesmo se cortar, né, quando você está fazendo uma estocada, alguma coisa assim. Mas você vê que esse é um formato bem característico e que ele vai aparecer também em vários lugares da Europa. Agora a gente aí tem uma espada egípcia de cobre, né, de 3.000 a 3.500 anos atrás, com uma empunhadura aí com detalhes em ouro, né, talvez folheado a ouro, que é muito interessante, e é uma espada reta. E agora a gente tem uma espada mecena, né, da região lá da Mecena, na Grécia, de 3.200 anos atrás. E você vê que a guarda, né, o formato da empunhadura é bem diferente, né, do que a gente estava vendo até agora. Já tem algum desenvolvimento ali de uma guarda um pouco mais protetiva, né? A gente vai ver isso em um pouco dessas espadas dessa época, dessa região, né, com um desenvolvimento um pouco mais parecido com o formato de espada que a gente está acostumado, né, com uma guarda, um pomo ali um pouco mais destacado em alguns momentos. E agora vocês estão vendo algumas espadas celtas, né, feitas ali no início da Era de Bronze, e que elas são muito interessantes. Você tinha outra forma de conectar então o cabo à lâmina, né, com ali nessa base, né, nessa forma de guarda da lâmina, né, onde você ia lá e encaixava o cabo lá, né, você tinha a espada, a lâmina até aqui, você vinha com o cabo, né, com o material ali orgânico, encaixava e aí arrebitava tudo, né. Então essa é uma outra formação, a gente vai ver isso principalmente, né, nessas espadas celtas dessa época. Você vê isso também em espadas gregas, né, também da Era de Bronze. E o interessante também, por exemplo, dessas espadas é vocês verem ali a geometria de fio, né, que muitas vezes elas têm lâminas relativamente bem finas, né, o que geralmente as pessoas não gostam de fazer assim, ou de imaginar isso, porque o bronze ele é um material que é muito mais maleável e frágil do que, por exemplo, o ferro e o aço. E então todo mundo imaginaria que em qualquer impacto ela iria, sei lá, se virar completamente, dobrar. Mas eles tinham uma técnica, né, de martelar, que eles trabalhavam na lâmina para endurecer justamente a parte ali do fio, né, do gume de corte, que dava uma boa resistência até, isso sem contar a linha central que eles geralmente deixavam, né, para dar essa estrutura, né, de fortalecer a estrutura como um todo da espada. E a gente sabe que as espadas da Era de Bronze então eram feitas geralmente, né, derretendo esse bronze, fazendo um molde, né, muitas vezes as pessoas fazem um molde de madeira, né, colocando naquela areia especial, né, modelando e depois vindo com o bronze derretido, né, jogando ele lá, esperando esfriar e aí então reforçando, né, os fios com essas técnicas de martelar, lixar e tudo mais e deixar ela no formato pronto da espada, né? E algumas vezes então também, claro, colocando o cabo de madeira e tudo mais. Então assim, pessoal, as espadas de bronze, espadas dessa época não são a minha especialidade,
não é algo que eu estudei demais, assim, que eu super entendo. Tá? Esse vídeo, então, é a primeira parte que era para apresentar essas primeiras espadas, principalmente numa visão mais geral. E aí daqui para frente a gente vai ter uma próxima parte falando sobre espadas de bronze, principalmente ali de espadas gregas, né? É claro, essa série a gente vai falar das espadas, da evolução das espadas europeias, tá? E ocidentais como um todo, porque não tem como colocar tudo, tá? Ir para as chinesas e tudo, porque senão ia virar um negócio assim de uma complexidade muito grande para acompanhar. Então primeiro a gente vai fazer isso, né? Que é claro, a primeira em si começa ali na Turquia, né? Nessa região que, tudo bem, não é Europa e tal, mas que vai ter a sua influência, né, diretamente seguindo, né, essas outras e tudo mais, quanto em todo o desenvolvimento ali na Europa, né? Até a gente chegar então na Gladius e aí nas espadas medievais, nas espadas mais contemporâneas, nos sabres, né, usados nas Américas, e aí a gente fechar tudo ali no século XX. E aí nas próximas partes, em alguns casos sim, a gente vai entrar em bastante detalhes de alguns modelos e as datas e talvez algumas questões que o pessoal gosta de saber, né, de tamanho, de peso, etc. Mas se vocês querem saber mais sobre essas espadas aí, eu tô deixando uns links aí na descrição, tá, desse vídeo, e é interessante que para vocês lerem, para que vocês possam ler, vocês tenham inglês ou então usem algum tradutor na página e tudo mais. Então é isso, galera. Vocês conheciam essas espadas? Vocês sabiam das primeiras e dessas outras que a gente mostrou aqui? Qualquer coisa, comente aí. Quero saber a opinião de vocês, se aprenderam alguma coisa, se foi entretenimento de alguma forma. Deixa aí nos comentários, curte, comenta, compartilha, se inscreve, sininho, essa coisa toda, né, que você já sabe, mas que é importante para ajudar aí o canal a ir crescendo aos poucos, aí atingindo um pouco mais de pessoas. Eu sei que o conteúdo aqui é completamente nichado, atinge uma minoria muito pequena da população, né, que tem interesse nesse tipo de coisa, né, e eu faço realmente como hobby, mas, né, se é claro, se a gente puder atingir e passar esse conhecimento adiante para mais pessoas, melhor ainda, ia ser muito bom. Então curta aí, a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal e falou!